dia a todos, eu sou Dora Martinelli, apresentadora do BTG Pactual, e é um prazer estar com vocês aqui hoje. Governador Mauro Mendes, vou pedir para que o senhor retorne ao palco, pois o primeiro painel será com o senhor também. E gostaria de convidar o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, para se juntar ao governador Mauro Mendes. E para a moderação do painel, convido Adriano Borges, sócio do BTG Pactual. Um ótimo painel a todos. Bom dia a todos. Me chamo Adriano Borges, sou sócio da área de Investment Banking do BTG Pactual. Muito obrigado pela presença de todos, particularmente desses dois homens públicos aqui do mais alto quilate, a quem eu agradeço a presença, é uma honra mediar esse painel. Botar a bola para rolar, gostaria de saber de cada um de vocês que dividisse conosco a visão sobre o papel estratégico do agronegócio na economia do seu respectivo estado e do país, particularmente no contexto dos desafios globais que nós enfrentamos hoje. Segurança alimentar, transição energética e, mais recentemente, uma guerra tributária iniciada pelo governo dos Estados Unidos. Por ser dono da casa, talvez, Mauro, se puder começar, por favor, governador. Primeiro, novamente, bom dia, Adriano, bom dia a todos novamente. Para mim é um prazer estarmos aqui juntos. E quando você coloca essa perspectiva, né, do que somos hoje, os nossos desafios e como nos posicionar diante de muitos deles, eu vejo com muita clareza de que talvez o agronegócio brasileiro ele seja um dos mais eficientes, com todo respeito aos demais, mas um dos mais eficientes setor da economia brasileira. Além de muito eficiente, é um sistema de produção que está muito capilarizado em todo o país. Você vai de norte a sul, de leste a oeste, em praticamente todos os estados brasileiros você tem a presença de atividades ligadas ao agronegócio. É uma atividade que, além de importante em si, pelo que ela é, mas ela é importante porque ela ativa outras cadeias também importantes da construção, metal mecânica, indústria de máquinas, vários outros setores são fortemente ativados e impulsionados pelo impacto direto que o agronegócio tem na economia brasileira. E esse agronegócio ele tem hoje uma performance muito importante no Brasil. Era uma performance importante no meu estado. Esse ano nós vamos ultrapassar a barreira estrondosa novamente, de mais de 100 milhões, podemos chegar aí, de acordo com as expectativas, próximo de 110 milhões de toneladas entre milho, soja e algodão. É algo muito relevante, outras cadeias crescem, a indústria de etanol, a indústria de biodiesel já tomou também a liderança. Então, eu vejo que nós temos um bom posicionamento, mas as incertezas elas continuam. Porque o mundo ele passa por esse momento de estabilidade gerado, né, por uma política, né, do governo americano, que tem trazido aí muitas incertezas aos mercados, mas as cadeias alimentares elas estão muito protegidas, na minha opinião, porque o Brasil ele é o maior exportador líquido de alimentos, nós sabemos disso, e muitas regiões do planeta elas dependem disso. Então, o Brasil ele está bem posicionado naquilo que são as duas grandes incertezas que pairam hoje no planeta, que é a segurança alimentar, segurança energética, segurança climática. Nós temos muita estabilidade nesses setores, pela matriz energética que nós temos, pela grande capacidade de produzir que temos e a grande capacidade de continuar crescendo, principalmente em algumas fronteiras, como é o estado de Mato Grosso, respeitando absolutamente o Código Florestal brasileiro. Ratinho, nós podemos, nos próximos 10 anos, quase que dobrar a nossa produção. É um processo de avanço tecnológico que está em curso, que já começou há muitos anos, mas que está se intensificando, as novas genéticas, tudo isso colabora para que o Brasil, que já é o maior player nesse setor no mundo, possa continuar ganhando escala. Os riscos, normalmente, estão associados a nós mesmos, ao próprio país, que é o problema da insegurança jurídica por decisões equivocadas de governo, é um risco, né, da questão ambiental que, né, nós estamos sempre submetidos. Eu quero aqui, nesse momento, aproveitar a oportunidade e fazer um elogio ao Senado Federal, porque durante décadas, durante muitos anos, desde que a Câmara aprovou, ficou parado no Senado.
E eu, em vários fóruns brasileiros, eu cobrei duramente o Senado e agora foi aprovado o marco. Por quê? Porque é um país que, muitas vezes, nós privilegiamos a burocracia em detrimento dos nossos reais e verdadeiros interesses. Mas eu posso dizer o seguinte, aqui no Mato Grosso, e tenho certeza em grande parte do Brasil, esse setor ele cresceu, se fortaleceu com muita dificuldade. E se quem cresce e se fortalece na dificuldade, ele está preparado para muitos desafios que certamente nós teremos pela frente. Então, eu acredito que esse setor vai continuar sendo um dos mais importantes setores da economia brasileira, independente dos problemas internos que não se resolvem facilmente, principalmente na linha que tem sido conduzida nos últimos anos, e mesmo que nós tenhamos os riscos e as dificuldades do cenário externo. Vamos continuar sendo um importante setor dentro da economia brasileira. Muito obrigado. Governador. Bom dia, Adriano. Cumprimentar o nosso anfitrião, o governador Mauro Mendes, meu amigo, dizer da alegria de estar aqui no estado do Mato Grosso, essa locomotiva do Brasil, né, em especial no agro, e que tem ajudado tanto o país. E a sua gestão, Mauro, aqui fazer uma referência pública é uma inspiração. Você tem sido um dos grandes governadores do país, um dos melhores, inclusive, e para mim é um prazer poder estar construindo política pública junto com você nesse Brasil e nesse mundo que nós estamos vivendo, né? Cumprimentar aqui a todos os matogrossenses aqui presentes, vi muito paranaense também, muito conterrâneo, igual nós falamos no Paraná, trupiquei em paranaense aqui, de tanto paranaense que eu encontrei, que é uma alegria. O Mato Grosso foi um estado que recebeu muito paranaense aqui na década de 70, 80, então a gente tem uma relação de carinho e de respeito muito grande. Cumprimentar aqui está o Luiz, que é o Fernando, que é o presidente do Porto Paranaguá, nosso presidente, 5 vezes eleito o porto mais eficiente do país. Bem-vindo, Luiz, e também o Eduardo Bequim, da Invest Paraná, que me acompanha. Eu tenho uma visão, que não é uma visão nova, mas é uma visão inspirada nos países que deram certo no momento que entenderam aquilo que é a sua vocação. Quando você entende qual é a sua vocação, ou por uma vocação do dom de Deus, da natureza, ou uma vocação que foi construída pela sociedade, ou pela natureza, naturalmente você faz aquilo bem. Pode ser que você não faça da melhor maneira, mas você faz bem. A China se especializou em ser a fábrica do mundo, Israel se especializou na engenharia e tecnologia para a indústria bélica, a Alemanha se especializou em engenharia, você pega os Estados Unidos, que se especializou em engenharia, setor de serviço, indústria bélica, que fizeram dessa vocação a base para ser a base econômica para o desenvolvimento social e econômico desses países. Isso foi construído ao longo de décadas até séculos. A base econômica do Brasil é produzir alimento. Essa é a nossa vocação natural do nosso clima, da nossa terra e do esforço de cada um que estão aqui, dos trabalhadores que começaram e se dedicaram a sua vida toda para produzir alimento. Se essa é a nossa vocação, nós temos que ser a excelência nesse mercado. E por que isso? Porque o mundo, por muitos anos, o grande problema do planeta, de 150 anos para cá, era a briga pelo petróleo. Hoje nós temos jazidas descobertas para mais 150, 200 anos de petróleo. O petróleo deixou de ser um problema para o mundo, tanto é que nós temos 3 guerras no momento, Rússia, Ucrânia, Israel, Hamas, Índia e Paquistão, e o preço do petróleo não se move, porque nós temos um excesso de volume de produção ou de reservas que hoje dão uma garantia de produção de petróleo para o mundo. O problema do mundo para os próximos 30, 40 anos é comida, segurança alimentar. Temos 8 bilhões de habitantes no mundo, vamos ter 10 bilhões daqui 25 anos, que é 2050. A China já está planejando como vai alimentar os seus idosos em 2050, eles vão ter 500 milhão de idosos, muitos famintos, muitos sem família, e que o Estado vai ter que cuidar e, no mínimo, alimentar. Crescimento da África, dos países africanos, que esse crescimento da população da Índia, de Bangladesh. Pois bem, desse planeta todo, que a ração humana, diariamente, 70% do mundo come trigo, soja e milho todos os dias, de toda essa produção que nós precisamos aumentar no planeta, 70% vai ser produzida no Brasil. Vai ser produzida no Brasil. Qual que é o desafio que nós temos?
é deixar de colocar milho e soja no navio para engordar os frangos e os porcos, os asiáticos. Nós temos que industrializar aqui. E é por isso que nós estamos transformando o Paraná no supermercado do mundo. Hoje o Paraná perde para o Mato Grosso, é o segundo em produção de grãos, nós somos o primeiro em proteína animal, e nós somos deficitários em grãos. Eu tenho que importar grãos do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, para poder transformar em porco, peixe e frango. Isso me deixa 4 ou a 5 vezes mais dólar dentro do meu estado, gerando mais emprego. Um frigorífico de frango tem 9 mil empregos no Paraná. Um frigorífico. Então, o que nós temos que fazer, que aqui o Mato Grosso já está caminhando para isso, e está crescendo, e está puxando o Brasil, de certa forma, e o Paraná também, é acabar com o extrativismo agrícola. Não é possível você ter uma cabeça de boi por alqueire, enquanto você, muitas vezes, com um pasto irrigado, uma produção de pecuária semi-extensiva, você coloca 10 cabeças por hectare. Então, é a gente sair do extrativismo agrícola, avançar na produção, na agroindústria, que é transformação do alimento, e automaticamente partir para outras áreas da industrialização, que faz da base da produção de alimento uma base econômica fantástica para o Brasil dominar esse jogo mundial, que o mundo vai ser dependente. Então, eu acredito que o Estado brasileiro, com os produtores que estão aqui, a gente vê aqui gigantes do setor do agronegócio, é criar políticas públicas para poder ter um ambiente favorável, para que a gente possa industrializar cada vez mais o nosso Estado, facilitar a vida de quem produz, ter regulações ambientais que não sejam apenas restritivas, mas, acima de tudo, que possam fomentar hoje um modelo de produção agrícola sustentável. Os nossos agricultores protegem as matas ciliares, as suas macrobacias, microbacias, as nascentes de água, até porque, se não tem nascente, o cara não consegue produzir. Então, isso já está na nossa cultura. O que nós temos é que parar de ser levado a se colocar como patinho feio da produção mundial de alimentos. Você vê um país da Europa que consome energia de carvão mineral, apontar o dedo do Brasil, que 98% da nossa energia é uma energia limpa. Vamos mudar o jogo. Nós vamos parar de vender alimento para esse pessoal. Vamos vender para quem realmente faz um trabalho sustentável. Vamos escolher o cliente. A partir do momento que nós mudarmos essa lógica da negociação, nós vamos criar um produto com valor agregado maior e, acima de tudo, vamos criar uma base econômica importante para o Brasil. Então, eu acho que o Mato Grosso, o Paraná, são modelos de negócio para o agronegócio moderno, com a industrialização do etanol que nós estamos vendo aqui no Mato Grosso do Sul, que está puxando esse biocombustível, esse mercado biocombustível do Brasil, que nós podemos ser a Arábia Saudita do biocombustível, com muita tranquilidade, de uma energia limpa, que do etanol de milho nós fazemos o DDG, que gera ração para proteína animal, para ter um boi semi-confinado ou confinado e não ter um boi por alqueire. Então, tudo isso é uma estratégia que eu acho que o Paraná tem buscado fazer, o Mato Grosso tem buscado fazer, e nós temos que puxar outros estados, convencendo o poder público que o produzir alimento não é um mau negócio para o Brasil, mas é uma questão de sobrevivência da nossa nação. Muito obrigado, governador. Governador Mauro Mendes, tema infraestrutura. O senhor tem capitaneado, trabalhado duro para ampliar a malha rodoviária asfaltada no Estado, duplicação da 63. Eu gostaria de saber, dividir isso aqui com o nosso público, quais outros investimentos estão em curso para essa importante área de investimento do Estado, dada a sua vocação para o agronegócio, e a importância do escoamento na eficiência e produtividade do setor. O Estado de Mato Grosso, nós temos hoje, talvez, um dos mais robustos programas de investimento em infraestrutura do país. Quando nós iniciamos esse ciclo que eu represento no Estado de Mato Grosso, lá em 2019, o nosso Estado tinha em torno de 6.500 quilômetros de rodovia asfaltada, numa malha rodoviária estadual de mais de 32 mil quilômetros, a maior malha rodoviária estadual do país, e apenas 6.500 asfaltados. Nós devemos terminar o ano que vem com mais 7.000 e poucos quilômetros de rodovia asfaltada. Nesse ciclo, 7.000 e tantos quilômetros é mais do que a malha existente hoje na maioria dos estados brasileiros. Tudo isso é graças ao modelo que nós adotamos no início,
de uma rígida política fiscal para criar espaço para investimento. O Estado de Mato Grosso, hoje, ele investe, no longo dos últimos 4 anos, vamos para o 5º ano consecutivo, aproximadamente 20% daquilo que nós arrecadamos. Quase 20%. A média dos estados brasileiros está na faixa de 6%, e a União investe, em média, míseros 1%. Esse grande investimento público, obviamente, ele impulsiona o desenvolvimento, porque o pilar infraestrutura e logística, ele é fundamental para o agronegócio, que é muito dependente disso para a fluidez, para o dia a dia, para a dinâmica da sua atividade em qualquer canto do Estado. Além desse robusto investimento em rodovias, pontes de madeira, o Estado, graças a Deus, tem muitos rios, nós somos muito favorecidos pela natureza nesse quesito, mas pontes de madeira, historicamente, era um grande também desafio. Nós já fizemos mais de 200, chamando quase 300 pontes de médio e grande porte. Hoje estamos construindo uma ponte de 1.360 metros, talvez uma das maiores fluviais no Brasil, e um investimento novo, que é a ferrovia estadual, que é o primeiro estado que conseguiu implementar uma ferrovia estadual, que é a Rumo, saindo da região sul, Rondonópolis, e ela já está em obra para chegar até o coração médio-norte. Temos a expectativa da FICO, que vem ali, saindo de Goiás, da norte-sul, entrando pelo Araguaia, que é uma nova fronteira agrícola do estado de Mato Grosso, e a expectativa da Ferrogrão. A Ferrogrão, ela é uma ferrovia que, se ela for liberada ambientalmente e tocada pelo governo federal, ela nasce com mais de 30 milhões de toneladas. Qualquer ferrovia no mundo se viabiliza com isso, e ela vai criar uma logística ainda melhor, porque não é só o problema de baratear o transporte até os portos, é o problema dos portos sul do país que estão congestionados. De toda aquela artéria que chega por ali, ela não vai suportar esse crescimento. Nós acreditamos que, nos próximos 10 anos, o Estado de Mato Grosso, com aumento de produtividade, com a expansão da produção em áreas de conversão de pastagem, nós vamos chegar tranquilamente a 150 milhões de toneladas. Escoar isso por 1, 2 modais vai ser muito difícil. Então, eu vejo que a infraestrutura em Mato Grosso, ela vive um momento importante. Isso é graças a iniciativas como o FETAB, que é um fundo que nós contribuímos, os produtores contribuem, e nos últimos anos, depois de 20 anos da sua existência, o governo de Mato Grosso aplica 100% desse fundo, embora, sim, ele foi criado há 20 anos atrás, mas, ao longo de toda a sua história, ele não foi destinado da forma como estava estabelecido na lei. E aquilo que é muito comum no país, faz-se as leis e a realidade cria uma outra dinâmica. E, nos últimos anos, nós aplicamos 100% na infraestrutura e aportamos mais recursos de outras fontes do governo nesse importante modal. E essa expansão da infraestrutura, claro, ela cria aí todo esse impulsionamento, todo esse ânimos, porque o governo, um papel, acho que, muito fundamental do governo, além da estabilidade jurídica, mas é a ambiência econômica. Quando você vê o vizinho investindo, você normalmente se anima para investir. Quando você vê o governo investindo, fazendo estrada, ferrovias, ponte, logística, além de melhorar toda essa questão da infraestrutura, você melhora a qualidade de vida das pessoas. Hoje, o maior desafio de Mato Grosso chama-se mão de obra. Para você atrair pessoas para o Estado para trabalhar, tem que investir também em residências populares, tem que investir em qualidade de vida nessas cidades, para tornar o Estado não só um centro de emprego, para que as pessoas tenham renda, mas também um centro onde você tenha qualidade de vida. Então, o Mato Grosso, eu vejo que, se nós mantivermos esse rumo correto, adequado, dos próximos anos, que nós conseguimos colocar nos últimos, eu tenho certeza que ele vai continuar dando saltos importantes no crescimento do agronegócio. Muito obrigado. Governador Ratinho Júnior, gostaria de ouvi-lo sobre o mesmo tema, em particular o Porto de Paranaguá, um ativo essencial para o agronegócio brasileiro. Que tipo de investimentos estão planejados para aumento de eficiência e capacidade desse importante ativo? Bom, a logística, ela, também em qualquer país desenvolvido, foi uma fonte de fomento para que as coisas acontecessem na parte econômica e desse um salto. Se você pegar o mapa da América do Sul, o Paraná, num raio de 1.500 a 2.000 quilômetros, nós estamos
no centro de 70% do PIB da América do Sul, que soma mais ou menos 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. Quando nós identificamos essa vocação logística que o Estado tem de estar no centro de toda essa produção de PIB, nós resolvemos fazer um grande projeto de planejamento, que é fazer o Paraná ser a central logística da América do Sul. Então, nós começamos em 2019, quando eu assumi o governo, a fazer um grande programa de concessões rodoviárias. Nós fomos pioneiro em fazer as concessões unindo as rodovias federais com as rodovias estaduais. Fizemos uma programação de 3.300 quilômetros de rodovias, é o maior pacote da América Latina. Desses 3.300 quilômetros, nós já dividimos em 6 lotes, dos 6, 4 já estão concedidos e 4 serão concedidos agora até setembro na Bolsa de Valores. Nesse pacote de 3.300 quilômetros, nós estamos falando de um capex, de um investimento, em 7 anos, de 60 bilhões de reais. Não tem nada igual também na América Latina de investimento através de concessões rodoviárias. Isso, só para ter uma noção, o orçamento do DENIT, para fazer manutenção nas rodovias do Brasil, de todas as rodovias do Brasil, gira em torno de 7 a 8 bilhões. O Paraná, desde o ano passado até nos próximos 7 anos, vai ter um orçamento do DENIT por ano investido só nas rodovias dentro do Estado. 1.800 quilômetros de duplicações, mais de 1.000 pontes e viadutos, contornos, enfim, nós vamos dar um salto, já estamos dando, porque já começou as concessões, já começaram as obras, um salto gigantesco na questão do modal rodoviário. Partindo para o ferroviário, nós fizemos já um projeto de um dinheiro do BID, que eu captei também em 2019, ligando o estado do Mato Grosso do Sul com o Paraná, da região de Maracaju até o porto de Paranaguá, numa artéria férrea, onde nós vamos ter aí em torno de 1.400 quilômetros de ferrovia, já tem um trecho de 200 quilômetros que já existe e já está funcionando, e nós vamos conectar Maracaju até Guaíra, divisa com Paraguai, Paraná e Mato Grosso do Sul, e vamos conectar até o porto de Paranaguá. 1.400 quilômetros de ferrovia, um investimento de mais de 10 bilhões de reais nesse projeto, né, inicial, que será faseado, acima de tudo, né, por alguns anos. E essa ferrovia, quando estiver pronta, nós estamos falando de um corredor de 80 milhões de toneladas transportadas por ano. E o porto de Paranaguá, agora em dezembro, nós estamos terminando, Mauro, um projeto que a gente chama de Moegão, que é uma nova chegada do trem, que já tem a Malha Sul, que já está ativa, né, que já existe, que é uma nova chegada no trem no porto de Paranaguá. Hoje, o nosso equilíbrio modal está 75% caminhão, 25% ferroviário. Com essa obra que nós vamos terminar agora em dezembro, que é um investimento do Estado de 600 milhões de reais, nós vamos ter possivelmente o primeiro porto do Brasil, talvez Santos já esteja chegando nisso, de ter o equilíbrio modal. Metade da carga que chega no porto de Paranaguá chega por ferrovia e metade chega por rodovia, que é o ideal, né, ter esse equilíbrio. Então, nós vamos inaugurar agora em dezembro, nós vamos sair de 180 vagões dia de descarga no porto para 900 vagões dia de descarga. Só essa obra vai fazer com que o porto de Paranaguá aumente a sua capacidade de produção, movimentação de carga em praticamente 30% a 35% a mais, sem mexer em nenhuma área de berço, nenhuma área alagada, vamos dizer assim, no oceano. E, além disso, nós fizemos um leilão agora, que foi um leilão de sucesso, inclusive o BTG virou nosso cliente agora, nosso inquilino, onde o Porto de Paranaguá leiloou mais 3 áreas, e nessas 3 áreas nós teremos mais 4 berços em T, que o projeto já está pronto, com as licenças autorizadas para começar essa obra, onde teremos mais 4 espaços para navios. Além desses 4 espaços, terá 2 esteiras, que tem a capacidade de 4.000 toneladas hora. Vai ser a maior esteira de transporte de grãos do planeta, que nós vamos também, um investimento de 2 bilhões de reais, 1 bilhão do público, 1 bilhão do setor privado, dos quais aqueles que foram arrendatários dessas áreas vão ter a obrigação de fazer investimento. Então, nós estamos transformando o porto de Paranaguá, que já é o maior porto graneleiro do Brasil, já é o maior porto de fertilizantes do Brasil, levando eficiência ferroviária, levando eficiência na parte interna, que é a sua capacidade
de transporte de grãos através de esteira, saindo do caminhão, saindo da retroescavadeira, né? Um negócio muito mais moderno e muito mais eficiente. Só para vocês terem uma ideia, essa esteira vai ter capacidade de colocar 300 carretas por hora dentro de um navio. Então, você amplia muito a capacidade de eficiência do Porto de Paranaguá. E hoje, nós chegamos num patamar onde o Porto de Paranaguá passou a ser 5 vezes o porto mais eficiente do Brasil. Ganhamos consecutivamente esse prêmio, que muito nos orgulha, e nós somos o único porto do Brasil que tem 100% de todas as suas áreas regularizadas e na mão do setor privado. Eu falo que a responsabilidade do meu presidente, que é o Luiz Fernando, é acender e apagar a luz para que o setor produtivo possa ganhar dinheiro, e nós temos que dar esse ambiente de eficiência para eles. Então, nós estamos num bom momento de logística, e a ideia é avançar para suportar essa produção que o Paraná e o Brasil, de uma certa forma, que utiliza o nosso estado e utiliza o nosso porto, possa entregar com eficiência os seus produtos para os países compradores. Muitíssimo obrigado. Seguindo no tema da eficiência, nosso setor tem passado por uma revolução assombrosa tecnológica, com destaque para a agricultura digital e para a biotecnologia. Como as suas respectivas administrações têm lidado com esse tema e como vocês têm ajudado, particularmente o pequeno e médio produtor, no quesito da tecnologia no campo? O avanço tecnológico, eles estão hoje presentes em todas as áreas da vida humana. O mundo vive aí fronteiras disruptivas, a inteligência artificial, que tem pouco mais de 2 anos que ela nos foi apresentada. Está muito claro que nós estamos numa nova era que deve mudar muita coisa. Mas isso está presente na agricultura, está presente em todas as atividades que estão sendo fortemente impactadas por essas novas fronteiras. O agronegócio vive isso aqui no Brasil, no mundo inteiro. Em alguns aspectos, nós estamos ainda aquém, em termos de produtividade, daquilo que acontece em algumas regiões, principalmente em mercados mais maduros, como o americano. A produtividade de milho deles é maior do que a nossa. E o Brasil caminha nessa direção a passos muito largos, né? E isso vai fazer muita diferença. Eu estava aqui pensando, né, quando eu ouvi aqui o meu amigo Ratinho, e um pouco sobre Mato Grosso, imagina o que nós seremos se chegamos até aqui com tantas dificuldades, com tantas fragilidades, principalmente na logística, né, no estado tão grande como o nosso. Imagina o que seremos capazes de ser e de fazer daqui a alguns anos, com todas essas melhorias que estão sendo introduzidas no dia a dia. Imagina o que seremos capazes de fazer com todas essas novas fronteiras tecnológicas. Então, eu vejo aí um universo, né, de expansão, de oportunidades nesse setor, que vai, além dele, que vai abranger a agroindústria, a industrialização, que o Paraná já é muito forte, está há muitos anos na nossa frente, mas que nós estamos caminhando a passos largos em função da própria capacidade de produzir. A indústria de etanol no estado de Mato Grosso é o maior exemplo disso. Quando eu cheguei aqui nesse ciclo como governador, em 2019, nós éramos o 6º estado em termos de produção, 6º ou 7º, se eu não me engano. Hoje já somos o 2º, estamos caminhando firme, né, no encalço de São Paulo, porque ele é muito forte na produção de cana, né, de etanol a partir da cana, e nós estamos crescendo. Então, essas fronteiras tecnológicas, o papel principal do Estado, né, quando se trata do grande agronegócio, é criar ambiência, fazer infraestrutura, porque eles têm muita capacidade e competência para buscar e desenvolver essas tecnologias. E o nosso maior papel é apoiar o pequeno, né, a microagricultura, a agricultura familiar, porque ela também tem um papel relevante nas cadeias. O estado de Mato Grosso, daqui a alguns anos, senhores, nós seremos um grande produtor de café. Existem regiões importantes do estado, Colniza, que é uma região dominada por pessoas que chegaram ali algumas décadas atrás, que viviam numa condição muito inóspita, difícil. Para chegar até essa cidade, Ratinho, era uma rodovia federal chamada BR-174, 300 quilômetros de estrada de chão. Parece surreal imaginar pessoas vivendo ali. Chegavam a demorar 2, 3 dias para sair dessa cidade e chegar numa cidade mais próxima, onde tinha, inclusive, recursos na área de medicina. Então, hoje, a agricultura familiar entrou ali, o governo apoiou com tecnologia, né, com novas mudas, com novas genéticas,
Esse apoio hoje ele já começa a tirar um pouco a mão, porque esse é o papel do Estado, colocar a mão para desenvolver e deixar que a iniciativa privada, seja grande, pequena ou médio, né, não importa o tamanho, que ele encontre o seu caminho, porque a presença do Estado apoiando demais gera ineficiência. Gera ineficiência. Então, eu vejo que o Estado ele tem um papel preponderante de tomar atitudes aonde não dá para se delegar a iniciativa privada, porque ela busca o lucro na sua essência, e a essência para a sua sobrevivência, e o Estado está presente fazendo. Então, nós fazemos isso através de organismos que nós temos, né, que são vocacionados, como a Secretaria de Agricultura Familiar, apoiando protocolos de introdução de novas técnicas e tecnologias, de equipamento, para que esses pequenos produtores eles possam também, na cadeia na qual eles estão inseridos, ganhar eficiência, ganhar produtividade e responder aos desafios que são crescentes. Eu vejo que o Estado de Mato Grosso, né, ele está conseguindo fazer bem isso nos últimos anos. Eu lamento que o Brasil, o Estado brasileiro, o governo federal, está muito ausente, e não é de agora, vamos ser justos. Isso é um problema crônico do nosso país, essa falta de investimento, e principalmente investimento qualificado, né? Muito dinheiro se gastou e se gasta com bolsas disso, nós formamos um academicismo muito grande, nós titulamos muita gente no país e produzimos muito pouco efetivamente, porque é um investimento em pesquisa, em tecnologia, muito com foco acadêmico, com foco na titulação. Então, nós perdemos oportunidades porque nunca existiu, e não existe ainda, na minha opinião, algo muito consistente, concreto, né? A ineficiência do poder público nesse país é algo que nos amarra, é uma âncora que segura o Brasil, que segura o setor produtivo, né? E que nos deixa aí sempre naquilo que eu disse inicialmente, de ser um país da perspectiva, de ser o país do futuro, de um futuro que nós estamos com a bola de ferro no nosso pé, nessa corrida que se chama ineficiência do modelo público desse país. Isso amarra o nosso Brasil. Governador Ratinho Júnior. Essa área de tecnologia ela está hoje muito presente também na agricultura, e a gente fala que a agricultura hoje brasileira saiu da enxada e está nos smartphones da vida, né? Nos iPads da vida. E o mais importante é a gente criar um berçário de mão de obra para esse momento. Lá no Paraná, nós temos um grande programa na área educacional. Hoje eu tenho o privilégio e o orgulho, o Paraná, por 5 anos, tem a melhor educação pública do Brasil. E nós mudamos a lógica de se fazer educação pública com muita audácia e com muita dificuldade, porque por 30, 40 anos o modelo pedagógico do Brasil é o mesmo com muito esforço dos professores, mas o modelo era o mesmo. Então, nós fizemos uma ruptura com o modelo pedagógico, implantamos educação financeira no currículo escolar. Os meus alunos hoje aprendem associativismo, cooperativismo, empreendedorismo, oratória e educação financeira familiar. É ensinar o jovem a cuidar da família para não ficar se endividando. Então, tudo isso dentro das escolas. Paralelamente a isso, implantamos programação. Hoje eu tenho 500 mil alunos aprendendo programação, para entender esse mundo digital, até porque o mercado hoje de escassez de programadores no Brasil chega a quase 600 a 700 mil vagas em aberto para programadores, com um salário médio de 7 a 15 mil reais. E boa parte desses programadores é para abastecer as novas ferramentas que atendem o agronegócio. Só para vocês terem uma ideia, um trator da New Holland, que tem uma fábrica no Paraná, a nossa conectividade, ele atende apenas 23% do que tem de tecnologia dentro desse trator. Então, a conectividade no campo é um investimento que nós temos que fazer, setor público, mas também muito o setor privado. E o Paraná tem um programa de investimento de 300 milhões para fazer com que amplie essa conectividade no campo, para o agricultor ter o seu maquinário, a sua relação com o comprador, com o seu fornecedor conectada nesse mundo desse momento. Nós estamos investindo muito nos colégios agrícolas, que o Paraná tem 27, nós vamos chegar a 30, onde esses jovens que já têm a vocação para o agronegócio, para a agricultura, que já é filho de agricultor, que ali aprende já a mexer com os drones,
que hoje é uma necessidade no campo, já é uma realidade. Falta piloto de drone no Brasil, então nós já temos hoje, nos colégios agrícolas do Paraná, formação para piloto de drone, nós temos para a tecnologia ou técnicas de irrigação, que é outro estágio que o Brasil tem que entrar. O Brasil tem possibilidade de fazer 3 safras por ano, onde o planeta inteiro só pode fazer uma. E nós vamos fazer 3 safras com irrigação. Então, nós temos que partir para isso, aquilo que Nebraska já começou a fazer em 1950. Nós estamos só 75 anos atrasados. Então, nós temos que avançar para isso e, automaticamente, criar essa mão de obra, incentivando essa juventude que já está naturalmente, hoje até porque a geração ela já nasce conectada e tem uma facilidade de se envolver com tecnologia, e até porque a agricultura hoje ela é dominada por uma alta tecnologia, com alta pesquisa, ciência e assim por diante. Então, hoje é necessário fazer esse berçário de mão de obra para atender essas novas máquinas que estão chegando, como eu falei, esses novos drones que nós estamos vendo, e hoje falta profissional, inclusive, no mercado, e, acima de tudo, entender todo esse crescimento do agronegócio que vem aí com a indústria, vem com as novas tecnologias, porque a gente fala muito do agronegócio, a gente pensa só também na questão de segurança alimentar, Mauro, que é, obviamente, a base da nossa produção. Mas, por exemplo, o Paraná produz 70% da fécula de mandioca do Brasil. A fécula de mandioca, para fazer uma luva cirúrgica, precisa da fécula de mandioca. Para fazer a camisinha que vai no tubo do pré-sal para tirar petróleo a 3.000 metros, vai uma proteção que é feita de fécula de mandioca. Então, a cadeia produtiva da agroindústria, ela vai da medicina, da biomedicina, vai para o mercado estético, o mercado de cosmético, e vai para a segurança alimentar também, além dos biocombustíveis. Então, esse é o potencial que o Brasil tem, que se nós tivermos a inteligência, que eu acredito que o Mato Grosso, o Paraná e alguns outros estados estão tendo a capacidade de entender, é o que vai fazer o nosso país crescer. Não é à toa que o Mato Grosso cresce quase que mais que o dobro do Brasil, que o Paraná vem crescendo mais que o dobro do Brasil, e outros estados, por quê? Não fizeram apenas a agricultura como mais um negócio. Não, esse é o nosso negócio, é a base econômica da pirâmide financeira do nosso estado, da arrecadação e da nossa economia, e para isso nós temos que ser excelência. Quando os nossos estados entenderam isso, através da parceria público-privada, está dando esse bom resultado. O estado que tem uma capacidade de investimento, o Paraná que também tem uma ótima capacidade de investimento, as contas em dia. Nossa geração de governadores entendeu que quem não cuida das contas não cuida dos mais pobres. Por isso que hoje os melhores índices de desenvolvimento humano do Brasil estão nesses estados que nós estamos aqui representando, e mais alguns colegas também que têm feito um bom trabalho. E é isso o caminho que o Brasil tem que tomar. Muito obrigado. Passando para o campo político agora, qual a visão dos senhores em relação ao papel dos governos estaduais na articulação em Brasília com o Congresso e com o governo federal das políticas corretas para o contínuo desenvolvimento desse setor tão importante para os seus respectivos estados? E, juntando aqui, gostaria de ouvir também a opinião de vocês sobre o ambiente político para os próximo ano e meio. Digam, só faltou perguntar quem vai ser o próximo presidente, né? Adriano, olha só, a política no Brasil, ela passa por um processo, né, muito, eu diria, muito ruim ao longo de algumas décadas. O Estado brasileiro, na minha opinião, e hoje eu falo isso, senhores, porque eu trabalhei durante algumas décadas na iniciativa privada, aqui no estado de Mato Grosso, e hoje eu tenho a oportunidade de já estar aí completando os 6 anos completos como governador, fui 4 anos prefeito aqui da nossa capital. Então, eu conheço um pouco por dentro aquilo que muitos de nós aqui presentes, eu acredito que a grande maioria dos brasileiros, criticam por fora, que é o resultado desse Estado, que é um Estado muito cobrador de impostos. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do planeta, sabemos disso, e uma das piores prestações de serviço, devolvendo esse dinheiro para o cidadão e para a sociedade. E isso vai se agravando. Não se tornou crítico, porque o potencial que esse país tem é gigante.
é muito grande. A eficiência de alguns setores, nós temos um agronegócio muito competente, nós temos um setor bancário muito estruturado, nós temos diversos setores que, apesar de ter um sócio, que é o governo, que é sócio de todos nós, que é muito ineficiente em diversos aspectos. O campo regulatório no Brasil é terrível. A gente olha o que está acontecendo em Brasília, nessa área regulatória, é triste, é lamentável. As nossas agências viraram algo que é deprimente em termos da relação e da segurança que elas deviam trazer aos mercados. Tudo isso fruto do quê? De uma política que está num momento muito ruim. Em Brasília acontece hoje, senhores, coisas muito piores do que acontecia nos pretéritos tempos e nefastos tempos da Lava Jato. Isso é uma realidade. Isso é muito ruim. Isso vai trazer um preço caro para o nosso país. Nós vamos pagar a conta. Olha o déficit da Previdência. Em 2023 foi de 345 bilhões. O ano passado, 416 bilhões. Olha o juro dos serviços da dívida. O Brasil deve hoje, o governo federal e estadual, 7,3 trilhões. É tanto dinheiro que, para a gente colocar isso no calculador, a maioria das pessoas se confundem. E aí, um dia eu arrumei uma métrica para tentar explicar e traduzir isso, quer dizer que nós pagamos de juros, o equivalente a 4 mega-sena de virada, aquela do final do ano, que a grande maioria dos brasileiros sonha em ganhar por dia de juros. Isso não vai dar certo. De um governo que, ao longo das últimas décadas, vem dando déficit primário constantemente. Isso não vai dar certo. Como é que vai sair desse rumo tão equivocado que nós tomamos? Irresponsabilidade fiscal é todo dia. Eu vi, com todo respeito aqui, eu procuro sempre criticar de maneira respeitosa, mas o nosso ministro, ele passou durante semanas dizendo que ia apresentar uma proposta para reduzir o déficit, para cortar a despesa, e anunciou um corte de receita. A todo momento você vê um político de plantão nesse país, não importa se é no governo federal, estadual, municipal, disposto a fazer populismo de maneira inconsequente e irresponsável, como não se estivesse amanhã. Decisões que se tomam hoje, elas serão cobradas de nós a qualquer momento e no futuro muito próximo. Então, eu vejo que a política não está num momento bom. Nós estamos num discurso muito raso dos problemas desse país, como se bastasse dizer eu sou de direita ou sou de esquerda, para um lado satanizar o outro, como se ali estivesse a solução dos nossos problemas, está em qualquer um desses dois campos. E nós sabemos que não é. O que resolve o problema de alguém é trabalho sério, trabalho duro, é estratégia, é planejamento, é capacidade de fazer o que precisa ser feito. Meu Deus, gente, olha para o mundo. Nós estamos aqui, me permito uma comparação rápida, há 50 anos atrás, 1975, o Brasil tinha um PIB de 680 bilhões de dólares. A China, naquele mesmo ano, teve um PIB de 800 bilhões de dólares. Nós estávamos ali, pau a pau com a China. 50 anos depois, o Brasil tem um PIB de 2,3 trilhões, a China passa 18 trilhões. O problema não é a distância que nós estamos dos chineses ou de tantos outros países do mundo. O problema é a velocidade com que eles caminham para o futuro e nós, com as nossas bolas amarradas nos nossos pés, que se chama ineficiência do Estado brasileiro. Enquanto nós não enfrentarmos isso, debatermos isso de uma forma mais profunda e verdadeira. O Congresso Nacional passou o ano passado inteiro, um dos grandes temas, Ratinho, do Congresso Nacional, era a tal das emendas parlamentares, que tratava de 50 bilhões de reais. Só de juros. Nós pagamos o ano passado 20 vezes mais aquilo que eles brigaram o ano inteiro para manter. Essas realidades, elas precisam ser compreendidas, essa conta vai chegar, ela já está chegando. Olha quanta desigualdade, olha como está a violência. Um dos grandes problemas desse país nesse momento chama-se a violência. As facções criminosas crescem. Nós ainda chamamos, não de facções criminosas, em muitos lugares do Brasil se chama de crime organizado, atribuindo a eles um predicado qualitativo, que é a organização de um Estado brasileiro totalmente ineficiente. O líder dessa maior facção está preso há mais de 20 anos
E essa facção continua crescendo, se expandindo no Brasil, no exterior. Imagina o CEO de uma empresa preso, alguns diretores presos, o que aconteceria com essa empresa? Como já aconteceu com muitas, já quebraram, e o crime continua crescendo. Tudo isso é fruto de uma política equivocada de um país onde a política ela é negligenciada, colocada em terceiro plano pela grande maioria das pessoas que tem consciência para isso, porque muitos desses brasileiros, em algum canto desse país, a grande maioria são vítimas. Talvez nós que aqui estamos, somos e podemos ser protagonistas de uma nova história que nós queremos construir em algum momento. Muito obrigado. Governador Ratinho Júnior. Eu penso que o Brasil vive um momento, uma oportunidade fantástica, porque talvez nos últimos 30, 40 anos, eu sou suspeito em falar porque eu estou no cargo, nunca teve uma boa safra ou uma safra tão boa de governadores que nós estamos tendo. E você pode pegar de qualquer região do Brasil, você pode ir no norte do Brasil, tem bons governadores, você vai no nordeste, tem alguns bons governadores, você vai aqui na centro-oeste, o Mauro é um grande exemplo disso, você pega o Riedel, nosso vizinho, também um baita gestor, no sudeste. Então, o Brasil vive uma safra de governadores muito boas, tão boas que boa parte deles não depende do governo federal para tocar o seu dia a dia. Podem reparar, boa parte deles não precisam do governo federal, tocam o dia a dia do seu estado com investimento, que era uma coisa ao contrário. Antigamente o governador tinha que ficar com um pires na mão pedindo pelo amor de Deus para ser atendido, para conseguir um dinheiro em Brasília. Hoje, os governadores, muito pelo contrário, eu tenho 3 obras do governo federal que eu que estou fazendo, só para vocês terem uma ideia, com o dinheiro do Estado. Então, eu acho que existe uma safra muito boa. E chegou um momento, claro que essa polarização que está acontecendo no mundo, e não é diferente, não é só no Brasil, é no mundo, mas mais do que ficar discutindo ideologia, nós temos que discutir metodologia. O que deu certo no Japão, o que deu certo na Alemanha, o que deu certo no Canadá, nos Estados Unidos, os países que venceram, os países que conseguiram, na própria China, os países que conseguiram dar um salto qualitativo para a sua população, um salto econômico, e sair, obviamente, dessa discussão rasa que, lamentavelmente, existe. O Brasil está sendo governado há 40 anos pela geração da década de 50 e 60. Nada contra, muito obrigado, fizeram a sua parte. Agora a minha geração tem que começar a ter a responsabilidade de assumir o Brasil. Parar de delegar para a geração 50 e 60 a responsabilidade de tocar o país. Porque é muito simples a minha geração falar assim, não, deixa que eles toquem, eles que se virem. Não, a minha geração tem que começar a se posicionar, assumir cargos estratégicos na área pública, na área privada, ajudar a desenvolver o Brasil, mas, acima de tudo, ajudar a destravar o Brasil. O Brasil é um país travado, é um país que você, se você na roça falar, é um puro sangue com freio puxado. E a gente tem uma grande possibilidade de inverter uma lógica, que até eu ouvi o Mauro falar uma vez, de acabar com o Brasil do país do que não pode. Nada pode. Vamos fazer uma ferrovia? Não, não pode. Vamos fazer uma rodovia? Não, não pode. Você quer fazer um loteamento? Não pode. Nós temos que inverter essa lógica, e só faz uma mudança, destravando o Brasil, acabando com o pequeno poder, que muitas vezes o pequeno poder lá na ponta é o que trava o Brasil, que é onde o pequeno poder faz a pessoa ter algum tipo de importância lá na ponta, e criando uma série de burocracia para o Brasil não andar, e acima de tudo trazer uma cabeça transformadora, que possa destravar o Brasil através dos estados, através dos municípios, que é onde as pessoas moram, não em Brasília, só centralizando as decisões. Eu vou dar um exemplo para vocês que a falta do Brasil não é dinheiro. O Brasil é um país rico, que arrecada bem, só que gasta mal. Eu fiz um programa, falei ontem, nós estávamos trocando figurinha com o Mauro, eu lancei um programa chamado Asfalto Novo, Vida Nova. O Paraná tem 399 cidades. Dessas 399, 80% é até 25 mil habitantes. Então, são cidades pequenas e médias. Eu lancei um programa que eu estou asfaltando todas as ruas, 100% das ruas, 100% das ruas, com galeria pluvial, calçada, iluminação de LED em todos os postes dessas cidades, em 363 cidades. Dessas 363, neste momento, tem 250 em obras
fazendo urbanização em todas as ruas da cidade. Eu estou gastando 2 bilhões de reais. Só para vocês terem um exemplo. A Itaipu acabou de mandar para a COP30, um evento de 30 dias, 1,5 bilhão. Então é falta de prioridade, é falta de planejamento, é falta de eleger aquilo que realmente muda a vida da Dona Maria, do seu Zé, tirar ela da poeira, tirar ela da lama. Isso eleva a autoestima dela quando você passa uma boa pavimentação, o imóvel dela valoriza, ela se sente protegida pelo poder público, mas não, nós queremos fazer médio com as ONGs que apontam o dedo para o Brasil, que não fizeram a lição de casa nos seus países. Então, essa é a mudança de mentalidade, e o Mauro Mendes, que é mais novo que eu, que fazemos parte de uma nova safra da política do Brasil, nós temos a obrigação de fazer uma mudança cultural política deste país, tirando as bravatas, tirando as demagogias, e sem criticar também aqueles que tiveram no poder. Muito obrigado, parabéns, com os seus erros e acertos vocês ajudaram o Brasil. Agora deixa o nosso time entrar e ajudar o país. Governadores, eu agradeço muito as palavras. A gente, infelizmente, chegou ao final do nosso tempo. Queria, em nome do BTG, agradecer mais uma vez a presença dos senhores aqui. Muito enobrece o nosso evento. Desejar boa sorte para o que resta de mandato e a nossa torcida para 26. Muito obrigado. Obrigado.